Quando se trata de paz, nós outros já mostramos que existem os problemas que ocasionam essa perda de paz. Mas o pior problema que causa a falta de paz no ser humano, ponga minha atenção, por favor. Se você entende isso, sua vida cambia hoje. Entenda isso. Se você entende isso, você não vai ser mais a mesma pessoa. Porque o pior problema, a pior causa da falta de paz não é a ausência de problemas. Não é a ausência de problemas que me vai quitar lá, me vai deixar com paz. Que a vezes a pessoa se hace a ideia, se eu resolver esse problema, já vou a ter paz. Você pode ter momentaneamente. Momentaneamente. É como quando a pessoa ela tem esse vazio existencial e é de busca amistades, é de busca relações amorosas para tratar de sentir um pouco de alegria. E ela sente naquele momento. Quando a pessoa vai ao antro, ela vai ao disco, então se aquela música, aquele ruído, faz com que ela se distraiga. Mas quando se apagam as luzes e se acaba a música, se acaba a sua alegria. Por quê? Porque o maior problema do ser humano por não ter paz é por ele estar lejos de Deus. Esse é o maior problema. Mas as pessoas não conseguem entender isso. Porque a maioria das pessoas são religiosas. Elas têm uma religião, elas professam uma religião, seja a religião católica, seja a religião evangélica, seja a religião cristiana, seja a religião espiritualista ou espiritista, seja qual seja, tenha o nome que tenha. Por elas professar uma religião, ela pensa que ela está cerca de Deus. Ela se hace a ideia. Ela pensa que a religião la acerca a Deus. E a religião não acerca a Deus. Olvida isso. Se lhe dijeron isso, é mentira. Porque Jesus dijo, eu sou el camino, la verdade e la vida. Nadie viene ao Padre sino por mim. Ou seja, Jesus não dijo, eu sou a religião. Ou a religião tal lhe leva a Deus. Não. Ele dijo, eu sou. Ele é o caminho. Não existe paz sem Jesus. Por isso que ele é chamado príncipe de la paz. Porque a paz genuína, a paz que excede todo entendimento, só Jesus nos la pode dar. A pareja não lhe pode dar isso. Filhos não te podem dar isso. Dinheiro não lhe pode dar isso. O dinheiro não lhe vai dar paz. Eu conosco muita gente rica. Eu conosco gente, empresários, homens grandes de negócio, não têm paz. Não têm paz. O dinheiro não lhes proporciona paz. De pronto, ele proporciona segurança física, mas não paz. Porque paz, você só vai encontrar quando você esteja relacionado com Jesus. Quando você viva em uma comunhão com Deus. Quando você tenha essa vida cercana ao Senhor Jesus. Quando esse homem chamado Jonás, ele era profeta. Ele era um profeta. E Deus lhe digo a ele uma coisa. Deus lhe digo assim, levanta-te e vê a cidade de Nínive, porque eu estou decidido a destruir essa cidade. Vas allá e anuncia-lhes a eles que eu vou destruí-los. E Jonás, a Bíblia disse que ele se levantou para huir da presença do Senhor. Ele pensava que podia esconder-se de Deus.
E disse a Bíblia que ele entrou dentro de um barco, e esse barco ia para o lado oposto a Nínive. E quando esse barco entrou em alta mar, se levantou na tempestade. Se levantou na tempestade tão grande, que a barca se estava hundindo. Os marinheiros, todos estavam desesperados por causa da situação, querendo salvar-se e não podiam. Por mais que tentavam, não podiam. E a Bíblia disse que Jonás estava já dormindo-se. Você estava perdido. E os homens lo despertaram e disseram: tu não te das conta que estamos hundindo-nos e tu aí dormindo? E ele não reaccionava. Então disse que os homens lhe disseram assim: dinos, de que pueblo eres? Quem eres? Qual é tu ofício? E Jonás digo: eu sou hebreu, e eu sirvo ao Deus criador do céu e da terra. E os homens tiveram temor. E aí, lo interessante é que disse assim, no verso número 10, disse assim, os homens, 1:10, os homens se atemorizaram em grande maneira e disseram: que és isto que has hecho? Porque eles sabiam que ele huía de la presença do Senhor, por lo que ele les havia declarado. Então lhe disseram: que haremos contigo para que o mar se calme em torno nuestro? Pois o mar se embravecia mais e mais. E ele les digo: tomadme e lançadme ao mar, e o mar se calmará em torno vuestro, pois eu sei que por mi causa ha venido esta grande tempestade sobre vosotros. Veja que quando uma persona ela quebra um voto, porque ele teria um voto de servir a Deus. Era o voto dele. Ele era um profeta. Ele tinha que fazer as coisas como Deus mandara, assim como nós outros. Mas ele quis fazer as coisas à sua maneira. Ele quis fazer as coisas a seu modo. Como infelizmente a maioria das pessoas fazem. Elas querem seguir seus próprios conselhos. Elas querem fazer as coisas pensando que sabem mais que Deus. E por isso que elas não querem submeter-se a certas coisas que Deus lhes manda, porque elas querem fazer como lhes pareça. E isso traz sobre elas essa falta de paz. A vida da pessoa se converte em um inferno. Um inferno. Porque ela quebrou um voto. Por exemplo, a pessoa que é casada, ela tem um voto. Tem ou não tem? Tem um voto. Você isso um voto quando você se casou. Todos nós outros hicimos quando nos casamos, ou não? Que é o que acontece quando eu quebro esse voto? Há que a outra pessoa nem sequer sepa. Talvez a esposa não sabe que o marido la engana ou la enganou. Talvez o marido não sabe que a esposa lo engana ou lo enganou. Ele não sabe. Mas a pessoa não tem paz. Se acabou a paz. Se acabou a paz. Ela de pronto podia ter um matrimônio conflitivo, estar com dificuldades com a pareja, mas isso lhe dava tranquilidade, porque ela era fiel a essa pessoa. Ela não havia quebrado o voto de ella. Mas a partir do momento que ela é infiel a outra, se acabou. Ella não tem paz.
Porque ela sabe que foi desleal com aquela persona e ela não tem mais paz. Ela quebrou um voto. Está claro isso? E a partir de aí, a tempestade empieza dentro de ela. Você sabe disso, como funciona. Todo mundo que quebra um voto, todo mundo que rompe um pacto, perde a paz. Porque ela se distancia. Assim é com Deus. Quando eu quebro meu voto com Deus, quando eu deixo de ser fiel a Deus, quando eu deixo de fazer as coisas como Deus quer, eu perdo a paz. Se eu cometo pecados, eu não tenho paz. É impossível que a pessoa tenha paz. Porque o pecado é rompimento de voto. É quebrar voto. Quando eu peco, eu me distancio de Deus. Não Deus se distancia de mim, eu me distancio dele. Então, se isso faz com que eu perda a paz, essa paz interior. Mientras eu sou fiel a Deus, mientras eu trato de fazer as coisas como a Deus lhe agrada, eu posso passar problemas, porque vou a passá-los, mas aqui dentro eu tenho paz. Quando esteja fiel a Deus, e quando eu digo fiel, não me estou referindo a dízimo e ofrenda, não. Fiel em conduta, em obediência. Quando você é fiel em entregar-se a Ele, você passa a ter paz. Você vive em paz. Não livre de problemas, mas em paz consigo e em paz com Deus. E em paz com os demais também. Amém, gente? Porque é isso que acontece. Então, esse homem, esse profeta, ele sabia que aquela tempestade era consequência de que ele havia quebrado seu voto. Ele havia deixado de obedecer. E por isso ele digo, é por minha culpa que há a tempestade. O religioso, ele não reconhece isso. Normalmente, o religioso, ele quer culpar a los demais. Ele culpa os demais. Você vê, para que você tenha uma ideia clara, quando Adão e Eva pecaram, que foi o que eles fizeram? Eles quebraram o quê? Quebraram um voto, porque Deus havia dito, não coma. Coma de todo o demais podem comer, mas esse fruto aqui, não toque. Não é nem coma, nem toque. E quando eles tocaram, eles quebraram o voto. Que foi o primeiro que aconteceu quando eles quebraram o voto? A Bíblia disse que eles se esconderam. Passaram a ter medo. Se acabou? O que se acabou? A paz. Se acabou a paz. Porque eles se alejaram de Deus. Perderam a paz. Se esconderam. E tentaram tapar o pecado, cobrir o pecado. Você já viu aquela pessoa quando ela comete um erro e ela quer tentar esconder esse erro e ela vai cometendo outros erros piores. Porque ela não se arrepende. Então, eles, quando foram confrontados por Deus, e Deus disse assim, que passou? Porque se esconderam, quem lhes digo que estão desnudos? Acaso tocaram em la fruta que eu digo que não? Então, Adão, imediatamente, ele disse, la mujer que tu me diste. Entenderam? Você vê que quando a pessoa ela é religiosa, então imediatamente ela quer culpar os demais por sua falta de paz, por seu erro. Não foi a mulher que tu me diste. Ou seja, eu estava solo
e não tinha problemas, e tu me diste essa mulher. Em outras palavras, foi isso que ele estava dizendo para Deus. Ele estava, tu me diste um problema, porque essa mulher é um problema. E Deus digo para Eva, Eva, que insiste? E Eva, la serpiente foi a culpada. E la serpiente? Veja que toda persona religiosa, ela não assume, eu sou o problema. As parejas têm muitos problemas entre eles, mas nenhum quer dar o braço que? Porque sempre quer ter razão. Por isso muitos matrimônios fracassam, porque a pessoa não consegue reconhecer que ella é o problema. Há pessoas que têm dificuldade para pedir perdão. Ela cometeu um erro contra o marido, mas ela não reconhece. Ela quer culpado, isso e isso, porque tu também. Ou seja, não seria mais fácil a pessoa dizer, meu amor, perdona-me, eu me equivoquei. Mas não consegue, porque o religioso, ele não consegue pedir perdão, porque ele sempre tem a razão. E por isso o matrimônio se acaba, porque é um estira e afloja, aquela coisa, vem, e nada se rompe. Por isso que a religião é uma desgraça. Nós não somos religiosos. Amém, gente? Nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo. Andamos de acordo com a palavra de Jesus. Mas quando a pessoa se volve religiosa, ela é assim. Ela não reconhece que o problema está com ela. Ela não consegue pedir perdão. Ela não perdona. Mas ela disse, eu amo a Deus, eu creio em Jesus. Mas ela não reconhece o problema. Jonás, ele reconheceu, eu sou o problema. Se querem que a tempestade se acabe, echa-me ao mar. Os homens por um tempo hasta tentaram ajudar, mas não havia maneira. Ele tinha que sair. E aí disse a Bíblia, no verso número 15, tomaram, pois, a Jonás e lo lançaram ao mar, e o mar cessou em sua fúria. E aqueles homens temeram em grande maneira ao Senhor, e ofereceram um sacrifício ao Senhor, e lhe hicieron que? Votos. Porque eles viram que Deus é um Deus de votos. Não se quebra votos. Se eu quebro votos, eu vou viver uma tempestade constante. Eu perdo a paz. E o Senhor dispuso um grande pez que se tragara a Jonás. E Jonás estuvo no vientre del pez 3 dias e 3 noites. Então, orou Jonás ao Senhor su Deus desde o ventre del pez. E dijo, em minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Desde o seno del Seol, pedi auxílio, e tu escuchaste mi voz, pois me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, e la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas e tus ondas passaram sobre mim. Então dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia adonde? Hacia tu templo. O bispo, eu estou vivendo sem paz. O bispo, eu vivo na tempestade dentro de mim. Eu não tenho paz. E essa falta de paz, o bispo, se reflete em meu caráter. Eu sou uma pessoa nerviosa, sou uma pessoa agressiva, sou uma pessoa violenta, sou uma pessoa que não me controlo, eu maltrato as minhas filhos, eu lhes grito, eu lhe maltrato a minha pareja, porque eu não tenho paz. Eu sou essa pessoa, bispo, que eu me pelei em la calle, me pelei no tráfico, me pelei no trem, em qualquer lado. Se alguém me mirou mais ou menos, eu já
Porque eu não tenho paz. A falta de paz hace la persona ela ser insoportável para ella mesma. Não é só para os demais, não. Para ella mesma. Por isso que muita gente hasta quer matar-se. A pessoa pensa em matar-se porque ela diz: eu sou um estorbo para minha família, eu sou um peso para minha família, eu só lhe hago mal a minha família. Por isso que a pessoa pensa que ela se tem que matar. E ela não se tem que matar. Basta que a pessoa se arrependa. Basta que a pessoa entenda. Essa falta de paz é porque eu estou lejos de Deus. Mas o bispo, eu estou dentro da igreja, pero lejos de Deus. Porque a pessoa, repito, o religioso, ele está dentro das igrejas, mas ele não tem paz, porque ele está lejos de Deus, porque ele quebrou pacto. Ele quebrou o voto dele. Mas Jonás, ele digo, me volverei a tu santo templo. Aí ele disse assim: me rodearam as águas hasta el alma, e o grande abismo me envolveu. As algas se enredaram em minha cabeça. Descendi hasta las raízes de los montes. La tierra com sus cerrojos me ponía cerco para sempre. Pero tú sacaste de la fossa mi vida, ó Senhor Deus mío. Quando minha alma mira usted, quando em mim desfalecia minha alma, pelo Senhor me acordei, e minha oração chegou hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confiam em vanos ídolos, sua própria misericórdia abandonam. Mas eu, com voz de acção de graças, te oferecerei sacrifícios. Lo que prometi, pagarei. La salvação és do Senhor. Entonces o Senhor deu ordem ao pez, e este vomitou a Jonás. Aonde? Em terra firme. La paz volveu. Quando ele se arrependeu, como ele digo, lo que prometi, pagarei. O que ele havia prometido? Ser fiel a Deus. Ele havia prometido obedecer a Deus. E ele digo, lo que eu prometi, eu vou pagar. Quando a pessoa hace isso, então Deus dá ordem ao pez, quer dizer, o problema que está na pessoa, que se vaya, que deje a pessoa. Amém, gente? E a pessoa volta a estar em terra firme. Se acabam seus medos, se acabam seus temores. Eu vou orar por você que quer isso, bispo. Eu quebrei meu voto. Eu prometi a Jesus e eu não cumpri. Eu lhe di minha vida e eu me apartei da presença de Deus. Eu hasta me bautizei nas águas, mas eu volvi a viver minha vida no pecado. Eu hice promessas a Deus e eu las fallei. Eu não tenho paz, o bispo. Eu não tenho paz. Então, se eu vou orar para você que quer essa paz, para você que vai dizer, ó Deus, eu sou o problema, e eu vim aqui hoje para resolver o problema. E eu resolvo o problema quando eu coloco minha vida no altar. Quem quer, ponga-se de pé em seu lugar, você que quer. Ustedes compreenderam? Sim ou não? La paz solo é possível em comunhão com Jesus. Não há paz lejos dele. Não intente huir. Não intente pensar assim, eu não necessito ir à igreja para que eu esteja bem. Não cometa essa loucura. Jonás, ele pensou que podia huir. Não se pode. Não se pode huir. O único lugar em que você terá paz é na presença de Deus. Você necessita isso.
Quando lhes decimos e lhes insistimos sobre a necessidade de ustedes tener o Espírito Santo, é por isso. Porque se você não tem o Espírito Santo, você nunca terá paz, nunca. Você pode estar dentro das igrejas, você não terá paz. Nenhuma religião lhe dará paz, nenhuma. Nem a Igreja Universal lhe vai dar paz. Não, bispo, não. Jesus é o príncipe da paz. Amém, gente? Então, não viva uma vida religiosa, viva uma vida em obediência a Jesus. Sumiço a Jesus, obedecendo a Jesus. Amém? O Salmo 119, creio que 165, o verso 165, deixa-me ver aqui se é isso. Isso, verso 165, ele disse assim, ó, dá para, aí está em pantalla, vê aí. Muita paz. Tienen quê? Os que amam tu lei e nada los hace que. E não é pouca não, ele disse, quem ama isso aqui, ó? Quem ama? Quando eu amo isso aqui, eu medito, eu leio, porque aqui está a vontade de Deus para mim. Amém? Eu vou seguir essa palavra. Não me interessa o que diz a religião A, B, C, D. A mim me vale. O que me vale é o que está escrito aqui. Não sigam religião. Não sejam fanáticos de religião. Por religião, as pessoas matam e morrem. Ou não é verdade? As guerras, muitas guerras, são ocasionadas por religião. Ou não? Jesus não criou religião. Ele nos deixou isso aqui, ó. Sua palavra. Obedeça essa palavra. E você vai ter? Não. Você vai ter quê? Muita paz. Essa semana, eu queria ser um desafio com você. Todos os dias, por la manhã, você vai agarrar sua Bíblia. E eu queria que você lera esse Salmo 119. Todos os dias. Você leia 3, 4, 5 versículos. Ele é um salmo de 176 versículos. Para que você leia. Você vai agarrar a Bíblia, temprano, manhã, você se levanta. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai a um rincão aí, solito. Aí o bispo aqui em minha casa é muita gente, somos aí 10 em... entra no banho. O melhor lugar para estar tranquilo é no banho. Ou não? Entra no banho, agarra a Bíblia, haga uma oração e diga assim, Senhor Jesus, se é verdade que há muita paz para os que amam tu lei, então se eu quero que tu me dê essa paz. E você leia. E na hora, você vai sentir paz. Amém, gente? Você vai ver como essa semana, ela vai ser uma semana de paz para vocês. E o próximo domingo, eu vou fazer a Santa Comunhão. E eu quero que você esteja aqui comigo. Ai, o bispo é que eu vivo lerros. Excelente. Sacrifício. E Deus lhe vai bendecer por isso. Vamos cantar esse hino que habla sobre essa paz. Graças a Deus. Cuando quiero hablar con Dios, solamente hablo. Cuando quiero hablar con Dios, a veces me callo. E elevo mi pensamento. Y elevo mi pensamiento. Pido ajuda em meu sofrimento. Pido ayuda
en mi sufrimiento. Ele é Padre, Ele sabe o desejo de meu coração. Él es Padre, Él sabe el deseo de mi corazón. Quantas vezes hablando com Deus, Cuántas veces hablando con Dios me desahogo e choro, me desahogo y lloro, e alívio para meu coração. y alivio para mi corazón. Eu a Ele imploro, Yo a Él imploro, e assim sinto em mim Sua presença. y así siento en mí su presencia, Su amor e Sua luz tão intensa, su amor y su luz tan intensa, que ilumina meu rosto e me alegra que ilumina mi rostro y me alegra em minha oração. en mi oración. Quanta paz, Cuánta paz, quanta luz. cuánta luz. Deus nos oye e nos muestra o caminho. Dios nos oye y nos muestra el camino Que a Ele nos conduz. que a Él nos conduce. Deus é paz, Dios es paz. Deus é luz. Dios es luz. Deus nos disse que a Ele nos diga: Dios nos dice que a Él uno llega seguindo a Jesus. siguiendo a Jesús. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Es tan lindo hablar con Dios Em qualquer momento, Deus que vê uma hoja que cai, Dios que ve una hoja que cae, levada por el vento. llevada por el viento. Não há lugar onde Ele não se encontre. No hay lugar donde Él no se encuentre. Ele pode escutar nossa voz. Él puede escuchar nuestra voz. En el cielo, tierra o donde sea, En el cielo, tierra o donde sea, está dentro de mim. está dentro de mí. Quanta paz, quanta paz, quanta luz. Dios nos oye, nos muestra el camino, que a Él nos conduce. Dios es paz, Dios es paz. Dios es luz, Dios es luz. Deus nos disse Dios nos dice que a Él uno llega seguindo a Jesus. siguiendo a Jesús. Senhor nuestro Deus, há pessoas que estão aqui, outras que estão vendo a transmissão e que são como Jonás. Um dia hicieron um voto de andar contigo, de ser fiel a ti, de temer ao Senhor, mas o tempo, as facilidades desse mundo, as propostas desse mundo, seduziram e levaram essa pessoa por outros caminhos. A quienes estão aqui dentro, Jesus, pero estão lejos de ti, porque andaram ou estão andando em seus próprios caminhos. E às vezes a pessoa está padecendo, ela está sofrendo tanto, porque a tempestade se levanta. Quando nos alejamos de ti, não há paz, não há. Quando quebramos um voto, não há paz.
E eu sei que há aqui homens que não têm paz, porque lhe falharam a sua esposa. Há mulheres que não têm paz, falharam com seu marido, ou falharam com seus filhos. Há pessoas que falharam em seu trabalho. Ela falhou, porque ela isso coisas que não tendria que haver hecho. Ela sabe. Ela falhou contigo, Senhor. Quando ela te desobedeceu, aún com tantas advertências. Mas ela não quis seguir tua palavra, ela quis seguir seu coração. E mira onde o coração la levou. A viver um inferno. É uma tempestade que não se calma com nada. Não há oração, não há cadena, não há ajuno. Nada calma a tempestade. Porque ela quebrou um voto. Ela se alejou de ti e seguiu seus próprios planos. Mas assim como Jonás, tu queres hoje, ó Deus, restaurá-la e poner-la em terra firme. Essa pessoa, meu Senhor, que quer hoje começar de novo. Ela quer, Jesus, que tu lhe des uma oportunidade, aqui a hora de recomeçar. E ela hará todo conforme tu vontade, não mais conforme a vontade de ela. Meu Senhor, escute essa pessoa que está vivendo um inferno, essa pessoa que não tem paz. E ela quer, Jesus, ela quer hoje volver-se a ti. Hable com Deus, meu amigo, minha amiga. Hable com Ele aí a hora. Isso, hable com Ele aí a hora. E diga-lhe a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque dentro do ventre de aquele pez, o Senhor escutou o clamor de Jonás. Escute mi clamor, eu estou dentro de tu casa, Senhor. Hable com Ele. Decida volver-se a Ele. Talvez você vindo aqui hoje invitado por alguém, mas decida hoje que você vai buscar a Jesus por conta própria, já não dependendo de outro. Talvez você estava apartado da igreja e você hoje está regressando. Então, reaga seu voto com Deus e diga: Senhor, perdona-me porque eu me apartei de tu casa, me apartei de ti, e hoje eu estou vivendo esse inferno. Reconozca, não culpe mais a nadie. Agora reconozca: Senhor, eu estou aqui e eu quero começar uma nova vida. Hable com Ele. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga, porque Ele quer reconstruir sua vida. Ele lhe quer dar paz. Ele quer que você tenha paz. Ele é a paz. E quando você se acerca a Ele, você já começa a perceber essa paz. Senhor, Espírito Santo, vem sobre essas pessoas agora, meu Senhor. Vem sobre essa pessoa, não importa quem é de ceia, não importa, Jesus. Talvez ela cometeu muitos erros, e todas as vezes que ela cierra os olhos e tenta dormir, todo isso lhe vem à mente, a culpa. Senhor, perdona-la, perdona essa pessoa que nos está vendo de uma prisão, e ela tem tanta culpa, Jesus, e ela está implorando perdão, Jesus, perdão. Oh, meu Senhor, perdona, meu Senhor, quita o peso que essa pessoa traz, quita, Jesus, essa culpa, quita, Jesus, essa carga. Tu has dicho: venide a mim los que estáis cargados e cansados, e eu os haré descansar. Senhor Jesus, dê descanso para el alma dessa pessoa. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga. Isso, hable com Ele, e o Espírito Santo lhe dará razão
para viver, razão para lutar, para seguir. Hable com Ele, isso, hable com Ele. Ele está aí, Ele está cerca de você. Solo hable com Ele, solo lhe entregue sua alma, lhe entregue sua vida a Ele. Isso, dê a Ele toda a sua vida, todo o seu ser, toda a sua alma. Hable com Ele. Ó Espírito de Deus, Espírito Santo, vem sobre tu povo neste momento. Isso, hable com Ele agora. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Razão de viver, razão de viver, me diste quando já não tinha, me extendiste tus brazos quando o mundo me abandonou, quando o mundo me abandonou, me diste alegria. Me diste alegría Quando antes solo havia amargura, cuando antes solo había amargura. me diste amor. Me diste amor Quando nadie me quis amar, quando nadie me quis amar. E é por isso que eu te amo, Cristo. Y es por eso que yo te amo, Cristo. É por isso que te amo, Senhor. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida e mi coração. Tomaste mi vida y mi corazón. E uma nova criatura. Y una nueva criatura yo soy. Por isso, Senhor, eu te canto. Por eso, Señor, yo te canto. E é por isso que te alabaré. Y es por eso que te alabaré. Me diste amor. Me diste amor. Quando nadie me quis amar. Cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto. Tornaste mi llanto. E me lamento em gozo. E me lamento em gozo. Todos mis sueños se tornaram em realidade. Se tornaron en realidad. Tú me miraste. Tú me miraste Com ojos de amor e ternura. Con ojos de amor y ternura. Me diste amor. Me diste amor. Quando nadie me quis amar. Cuando nadie me quiso amar. E é por isso que eu te amo, Cristo. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Levante as mãos e dile: tomaste mi vida. Tomaste mi vida. E mi coração. E mi coração. E uma nova criatura eu sou. E uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, eu te canto. Por eso, Señor, yo te canto.
isso que te alabaré. Y es por eso que te alabaré. Me diste amor Me diste amor quando nadie me quiso amar. cuando nadie me quiso amar. Me diste amor Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Aleluia. O Espírito Santo lhe dá paz agora. Receba paz. Isso não se compra, porque solo Jesus pode dar paz. Ele calma sua tempestade a hora. Sua tempestade se calma. Essa tormenta se calma. E no nome de Jesus, recebam a paz aí a hora. Aleluia. Oh, aleluia. Adore-lo. Adore-lo. Porque Ele perdona, Ele sana. Adore-lo. Isso. Pode adorá-lo. Pode glorificá-lo. Isso, glorifica-lo. Glorifica-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá-lhe graças a Ele, porque Ele lhe dá paz agora, aleluia. Tornaste-me llanto e me lamento em gozo. Todos mis sueños se tornaron en realidad. Tú me miraste. Tú me miraste Com ojos de amor e ternura, com ojos de amor e ternura, me diste amor, me diste amor, quando nadie me quiso amar. Aleluia. E és por isso. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Diga, és por isso que te amo, Senhor. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida e mi coração. Tomaste mi vida y mi corazón. E uma nova criatura eu sou. Y una nueva criatura yo soy. Por isso, Senhor, eu te canto. Por eso, Señor, yo te canto. E és por isso que te alabaré. Y es por eso que te alabaré. Me diste amor. Me diste amor. Quando nadie me quiso amar. Me diste amor. Cuando nadie me quiso amar. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém.